Pra gente começar, doutor Newton, dá pra gente dizer que a cirurgia bariátrica cura a diabetes? Primeiramente, bom dia a todos. Eu diria que curar é uma palavra muito forte. Hoje existem muitas evidências de muitos estudos científicos mostrando que a cirurgia ela pode melhorar, em alguns casos até reverter a diabetes inicialmente, mas tem que ter uma indicação prévia, precisa e um segmento muito controlado para que consiga todas as benefícios dessa cirurgia. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de que tipo de diabetes? Diabetes tipo 1 ou tipo 2? Diabetes tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Então, tipo 1, tipo 2. A gente vai falar muito sobre diabetes hoje, então vamos logo esclarecer essas questões com a doutora Cíntia e com a ajuda do Ricardo. Ele está querendo saber as diferenças mais importantes entre as diabetes tipo 1 e 2 e se é possível passar de um estágio para o outro, doutora Cíntia. Não, são diabetes diferentes, Ricardo. A diabetes do tipo 1 é uma que você tem uma destruição das células que produzem insulina. Então, a pessoa fica dependente de insulina, geralmente acomete mais crianças, adolescentes. E a diabetes tipo 2 é a diabetes que está mais associada a um estilo de vida ruim, em que a pessoa acaba tendo obesidade, e as pessoas obesas que têm mais risco, em que não há falta de insulina, mas é que essa insulina não consegue agir direito. E é o açúcar que vai causar diabetes, doutora Cíntia? O pãozinho, o carboidrato, é tudo isso? Na verdade, assim, não é comer muito açúcar que causa diabetes, mas se você come muito açúcar, você acaba engordando e o que acaba prejudicando a ação da insulina é justamente a obesidade. Então, o importante é não ficar obeso para poder evitar a diabetes. Nessa luta contra a balança existem também os remédios. Tem uma novidade na legislação brasileira, que é a inclusão de mais um remédio há 20 anos, há cerca de 20 anos, dos remédios que aqui estão. Não existia uma novidade nessa lista, né? E agora sim, remédio usado para diabetes, também usado no processo de emagrecimento, né? Exatamente. Agora a gente tem a aprovação de 3 novos medicamentos, né, para tratar a obesidade. 2 que a gente já tinha, né, que é o Orlistat. O Orlistat ele atua diminuindo a absorção da gordura. A gente tem a sibutramina, que também já está no mercado desde 1997, que diminui a fome, aumenta a saciedade. E agora nós tivemos a aprovação da liraglutida, que é um mais novo medicamento aprovado para a obesidade. Injetável, né, doutora? Que é injetável, é utilizado através de uma injeção subcutânea, como se fosse uma injeção de insulina, mas ele não é uma insulina. É um medicamento que atua diminuindo a fome, aumentando a saciedade. E existem alguns dados que mostram que também muda a preferência alimentar. Então, aquelas pessoas que têm muita compulsão por açúcar, por gordura, elas podem diminuir esse processo de compulsão e por isso que ela induz perda de peso. Agora a gente viu aí os 3 remédios, são 2 que são tarja vermelha e tem um que é tarja preta. A restrição para a venda dele é maior, existem algumas exigências e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Por que a sibutramina é tarja preta e os outros 2 não são e qual é o processo de uso desses 3 remédios? A gente vai falar daqui a pouquinho, né, Mari? Daqui a pouco, na nossa tela interativa, vamos dar uma olhadinha aqui da Ana Paula. Tenho 34 anos e sou diabética há 17. No início foi bem difícil, mas a doença não me impediu de nada. Tive 2 gestações e tudo ocorreu tranquilamente. Ser disciplinado é muito importante. Olha lá a família dela, que linda. Obrigada por compartilhar com a gente. Doutor Alfredo sempre falava aqui pra gente que quando a pessoa descobre diabetes e controla a doença, muitas vezes ele tem até uma vida mais saudável do que tinha antes de descobrir diabetes. Então é possível ter uma vida saudável com o diabetes. Muito bem, é isso aí, um grande ensinamento nosso de todo dia, né, Mari? Tem mais uma dúvida aqui com relação à diabetes e também ao álcool, né? A gente viu aí um adolescente falando, puxa vida, como é difícil para ele, né? Um menininho lá de Salvador. E agora o Ed Jones. Gostaria de saber os problemas que o álcool traz para o diabético, Isso é bem Cíntia. complicado, porque se a pessoa está bebendo, ela também vai ter um pior controle da doença, né? Quando você está bebendo, você também perde o controle do que você come. E o álcool, ele pode baixar o açúcar. Então, se a pessoa usa insulina, ela pode ter uma hipoglicemia grave e a pessoa não pode ficar
bebendo sem controle, né? Um pouquinho, uma dose, eventualmente. Isso aí vale até para quem não tem diabetes também, né, doutora Cíntia? Agora, tanto faz, a senhora está falando do efeito do álcool, tanto faz para o tipo de diabetes 1 ou tipo 2? Isso, tanto faz, tanto para o tipo 1 tipo 2, o álcool ele acaba sendo uma coisa que influencia no controle. Tá. Então, vamos entender melhor o tipo 1 e o tipo 2 também. Tem uma demonstração aqui. A gente tem os caminhões que representam aqui a insulina, que está levando açúcar para dentro da célula, né, doutora? Isso. Então, a insulina, ela vai abrir a portinha aqui da célula para poder colocar... Então, ela abre a porta da célula e a insulina leva açúcar, energia, disposição. Isso, aí alimenta a nossa célula. Então, a nossa célula fica alimentada com o açúcar. Essa é a situação normal. Essa é a situação normal. Agora, começamos a falar dos problemas. Vamos falar primeiro desse tipo específico aí de diabetes, o tipo 1. O que acontece no diabetes tipo 1? Você tem uma destruição das células que produzem insulina. Essa destruição, a gente já viu aqui que o caminhão diminuiu, ou seja, a quantidade de insulina para transportar o açúcar ficou menor também. Ficou bem pequena. Então, é um diabetes em que a gente tem falta de insulina. Então, como a gente tem falta de insulina, o que acontece? Vai entrar pouca. O caminhãozinho chega aqui, né? Não vai conseguir abrir. Quando ele chega aqui, ele tenta... Vai abrir, mas assim, tem pouquinha insulina para botar a glicose dentro e a glicose fica toda e aí, no sangue. O açúcar acaba não fazendo essa função de entrar na célula, de dar energia. A pessoa vai ficando mais fraca também. Fraca, o açúcar fica alto no sangue. Aí esse açúcar precisa ser eliminado, sai pela urina, a pessoa urina bastante. Aí, como perde muita água na urina, acaba tendo muita sede. Então, esses são os sintomas clássicos do diabetes, né? Que é beber muita água, urinar muito, ter fraqueza, visão turva, por conta disso aqui. Isso acontece no tipo 1 e no tipo 2 também? Isso, só que no tipo 1, esse quadro clínico ele é muito mais rápido, porque você, de repente, começa a perder a produção da insulina e aí esse quadro clínico ele aparece de uma maneira bem mais evidente. Então nós temos mais um caminhão aí também com o papel de insulina carregando açúcar, mas para representar o tipo de diabetes tipo 2, doutora Cíntia. Isso, então no diabetes do tipo 2 a gente não tem falta de insulina, diferente do tipo 1 que a gente viu que o caminhãozinho ficou pequenininho. A insulina está funcionando normal, insulina, é um grande caminhão. Ela está existindo, só que o que acontece? Ela não consegue abrir a portinha. Ela chega aqui, o caminhão existe, tem potência, mas quando bate, não consegue. Exatamente. Bate, apesar da gente ter uma produção de insulina, essa insulina ela não consegue agir. Ele fica tentando, ele bate, a insulina não faz a função clássica dela de colocar açúcar dentro da célula e por causa disso acontecem aqueles problemas que a gente viu. E aí de novo, o açúcar transborda. Estilo doutora Ana. Agora, é importante, Fernando, é importante a gente chamar a atenção que no caso do diabético tipo 2, isso é mais lento, é mais gradual. Por isso que, como a Mariana falou, quase metade das pessoas não sabe que tem diabetes, mas já está com açúcar alto. Sim. Porque esse açúcar ele vai subindo de maneira mais lenta, não tão rápida quanto no diabetes tipo 1. É um mal silencioso. Um mal silencioso. Já pode estar trazendo as complicações. E hoje a gente vê crianças e adolescentes também com tipo 2, né, doutora Cíntia? Isso. Porque as nossas crianças, nossos adolescentes estão ficando mais gordos. Exatamente. Antigamente a gente só via criança com diabetes do tipo 1. E agora, por conta da epidemia da obesidade que está atingindo crianças, adolescentes, a gente está vendo o diabetes tipo 2 também nessa faixa etária.